Alô, alô, quinto ano! Essa é a última aula de História da Apostila, volume 5, aula 20. E hoje nós veremos sobre alguns alfabetos. Me responde aqui uma coisa. Por acaso, você não ficou curioso na semana passada, quando você assistiu a aula e viu que a escrita possui uma história? E eu vou te dizer que curiosidade eu imaginei que você tenha passado pela cabecinha. Olha só, nós tivemos primeiro no mundo a escrita pictográfica, que foi a escrita dos homens das cavernas, só que aquela antes dela realmente se consolidar, ou seja, ser realmente a escrita que eles utilizavam. Era só um desenho ou outro de leve feito ali na pedra da caverna e ok. Escrita pictográfica. Aí vieram os ideogramas, que se refere à escrita ideográfica, que era uma sequência de desenhos para, como se quisesse dizer, uma frase. Depois veio a escrita fonética, que não tinha exatamente letras, mas tinham desenhos que representavam sílabas, ou seja, tapete eram 3 desenhos que determinava que estava escrito tapete. E por que o homem precisou da escrita? Para se comunicar ainda melhor, apesar de saber falar. Porque nós nos comunicamos pela fala, primeiramente, né? E aí surgiu, então, a escrita e os diferentes sistemas de escrita ao longo do tempo em que existe o mundo. E por último veio a escrita alfabética, que é a escrita que nós utilizamos. Nós quem? É aí que mora a curiosidade. Eu e você utilizamos sim o alfabeto na língua portuguesa e a escrita alfabética só para nós? E no japonês? E no mandarim? E no árabe? Como é que fica? E em grego? Aula 20 de História, alguns alfabetos. Vejam só, a invenção do alfabeto foi uma revolução na escrita. Aliás, tudo no mundo, gente, passou por revolução. Nós já vimos a Revolução Industrial, por exemplo, que foi quando surgiram as máquinas e aí as pessoas foram dispensadas dos seus trabalhos porque as máquinas começaram a fazer serviços que anteriormente só se fazia manualmente e aí passou a ser manufaturado porque passou a ser por máquina. Existiu a Revolução da Mulher, que antes as mulheres não podiam fazer um monte de coisas, aí elas se revolucionaram. Por isso existe o Dia da Mulher. Existiu a abolição da escravatura, porque antes existia um monte de escravo e precisou acontecer um monte de coisas para que acabasse então a escravidão. Então, para tudo no mundo, acabou acontecendo algum tipo de revolução. E com a escrita não foi diferente. Por quê? Os alfabetos são sistemas de escrita fonéticos, ou seja, possuem fonemas. O que são os fonemas? São as letras, os sons, na verdade. O que nós ouvimos. A, E, I, O, U. Essas, para nós, no nosso alfabeto, são as letras que dão som realmente às outras letras. Porque o B tem som? Tem, de B. O C tem som? Tem som de K. O D tem som? Tem, D. E o F tem som de F. Quem dá som para o F, quem conclui o som do F, é o A e o U. Por isso fica Fá, Fê, Fi, Fo, Fu. Entenderam? Então,
nós utilizamos um sistema de escrita fonético, porém com letras, ele é alfabético. O alfabeto, então, é um sistema que pode se dizer abstrato, ou seja, você precisa entender a lógica dele para você conseguir aprender, ok? E existem sim tipos de alfabeto. Sabe por quê? Porque existem idiomas, gente. Não se fala a língua portuguesa em todo lugar, assim como não se fala inglês em todo lugar, não se fala espanhol em todo lugar, não se fala africano, os dialetos africanos em todo lugar. Não, cada lugar tem seu próprio idioma. E aí vamos lá. Teve o alfabeto fenício, que durou aí entre os séculos 13 e 11 antes de Cristo. 13 e 11, por que, professora, não é 11 a 13? Porque antes de Cristo o tempo é contado aqui, ó, ao contrário, e no ano em que Cristo nasceu, Jesus nasceu, é o ano 1, entenderam? Então o calendário foi feito dessa forma, e quando ele nasceu começou a contar ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e nós estamos em 2020. Então foi usado entre 13 e 11 antes de Cristo, lá no Oriente Médio. E aí tem quantos símbolos ele tinha, que eram 22 e tudo mais. Quem eram os povos que usavam, como ele funcionava. Quando você virar a sua página, vai ter aí o alfabeto hebraico. Olha como os símbolos são diferentes do alfabeto fenício, que nós acabamos de falar. E quando que ele foi usado? No 10º século antes de Cristo. Ou seja, bem antes dele nascer, né, gente? Tem que fazer uma conta grandona nessa história. Lá no Oriente Médio. O Oriente Médio fica... Sabe lá onde ficam os árabes? É lá. Ele também tem 22 símbolos. E as línguas que usam o hebraico, o aramaico, o iti, o judeu espanhol, o judeu árabe. Eles ainda usam, viu, gente? Muita gente usa esse sistema aí lá naquelas bandas lá. Longe da gente, né? O sistema árabe é consonantal e também registra várias línguas. Veja bem, eu falei que muita gente usa porque foi utilizado durante muito tempo e existem escritos com esse tipo de alfabeto. Mas o que eles usam atualmente mesmo é o alfabeto árabe, que também está aí. E tem o alfabeto grego e o alfabeto latino. Qual é o que nós usamos? O alfabeto latino, né? Que é o A, B, C, D, E, F, G. Então, todos estão trazendo as mesmas informações, só que cada qual dentro das suas características. Então, você tem que prestar atenção. E depois tem uma tabelinha para você preencher. Qual é o alfabeto, que ano ele nasceu, onde ele surgiu e qual é o sentido da leitura. Por que para o sentido da leitura? Gente, vocês sabiam que o chinês escreve de trás para frente, de baixo para cima? Verdade. E nós escrevemos da esquerda para a direita, do começo para o fim. É começo para a gente, né? O começo deles é no nosso fim. Então, e o fim deles é no nosso começo. Então, existem diferenças. E tem duas perguntas para você responder. O que é um alfabeto e qual dos alfabetos você achou mais interessante, ok? Olha quanto conhecimento, que legal! Não esqueça essas informações. É sempre interessante você saber alguma curiosidade. Você tem assunto até para conversar mais com as pessoas. Isso é bom demais. Ó, beijo no coração. Aproveita tudo que você puder. Aprenda sempre. Até a próxima!